Se você pensa que Homo sapiens é a única espécie que os pais dedicam cuidados aos filhos junto com as mães, esse vídeo vai te mostrar que não é bem assim. Deixar os filhotes com os pais é bem mais comum do que você pense, para algumas espécies bem mais vantajoso. Salve, salve, eu sou o Pido e seja você pai ou mãe, já se inscreve no canal porque eu tenho certeza que você vai se identificar muito com esse vídeo. E se você não é, ele também é para você, porque ele tá cheio de curiosidades super legais. Se te perguntarem a respeito de cuidados com filhotes, é meio que natural você pensar na fêmea cuidando, protegendo, amamentando e o macho responsável por outras tarefas, mas nenhuma delas ligadas diretamente à cria. A impressão que dá é que na maioria das espécies a única função do macho é fornecer espermatozoide e a partir daí, tchau, a mãe é que se vire. E essa impressão acaba trazendo uma única exceção, os seres humanos, com o Homo sapiens sendo o único que divide essa tarefa. Mas se formos mais fundo na biologia, você vai perceber que nós, seres humanos, somos só mais uma espécie com esse comportamento. De fato, nós, seres humanos, evoluímos de maneira cooperativa, em grupos, onde o comportamento de todos cuidarem dos filhotes, machos e fêmeas, provendo alimentação, proteção e transmissão de ensinamentos, aumentava bastante a chance de sobrevivência. E isso foi um dos fatores cruciais para que a gente chegasse até aqui da forma que chegamos. No reino animal, com raras exceções, como alguns peixes, onde os machos é que cuidam da cria, pelo menos até a eclosão dos ovos ou pouco tempo depois disso, ou algumas aves que possuem o hábito de cuidados em casal, na grande maioria das outras espécies, o macho tem uma única função: participar do acasalamento, fornecer o seu material genético e seguir com a vida, deixando a fêmea responsável pelo resto da tarefa. Mas existem muitos animais que quebram essa regra em prol da sobrevivência e da manutenção da espécie. Além disso, algumas delas chegam ao extremo, como o cavalo marinho, que fica responsável por todo o processo, desde a fertilização até o nascimento dos filhotes. No caso deles, funciona assim: depois de um longo ritual de acasalamento, a fêmea deposita seus ovos numa bolsa presente na parte da frente do corpo do macho. Lá, ele libera os espermatozoides e fecunda os ovos. A partir daí, todo o desenvolvimento ocorre dentro dessa bolsa, até o nascimento. Mas por que o macho? E a resposta é simples: garantia da perpetuação da espécie com melhoria na taxa de reprodução. Ficando por conta do macho, além de um maior nível de proteção dos filhotes, a fêmea também tem tempo de se reproduzir mais rápido. Além disso, gestar os filhotes demanda energia e gerar novos ovos também. Se a fêmea tivesse que fazer as duas coisas, os ciclos reprodutivos seriam maiores e a quantidade de filhotes gerados menores. Então, repartindo o trabalho, a energia necessária para a gestação vem do macho, enquanto a energia da fêmea pode ficar concentrada na geração de uma nova ninhada de ovos. Assim, ambos ganham tempo e quando os filhotes nascem, os dois já estão prontos para reproduzir novamente. Outra espécie que chama atenção é a rã de vidro. Esse pequeno anuro, praticamente transparente, tem uma característica bem curiosa em relação ao fato do macho cuidar da cria. Em comparação com outras espécies de rãs, onde os cuidados com os filhotes fica na responsabilidade da fêmea, os machos da rã de vidro possuem testículos menores. E segundo os pesquisadores, isso ocorre como uma forma de compensação. Após a postura dos ovos, as fêmeas vão embora e deixam os machos com a responsabilidade de fertilizar e tomar conta. E isso até mesmo depois do nascimento dos girinos. E como eles vão ficar de olho o tempo todo, o risco de outro macho vir e fertilizar esses ovos é quase zero. Com isso, a transmissão do seu DNA está garantida. E sem a preocupação com a competição, a produção de espermatozoides pode ser menor, suficiente para fertilizar aquela ninhada que ele ficou responsável. Já que ele não precisa ficar tentando fazer isso para tudo que é lado, muitas vezes jogando espermatozoide fora no processo de tentativa e erro. Por isso, os testículos acabam sendo menores do que de outras espécies. Já o inhambugaçu, uma ave nativa da nossa Mata Atlântica, a fêmea coloca os ovos e mete o pé. Depois de incubar os ovos por 19 dias, são os machos que ficam responsáveis por transmitir os ensinamentos que vão garantir a sobrevivência dos filhotes no mundão afora. E se por acaso o macho morrer durante o processo, não existe substituição ou fêmea que assuma o papel dos ensinamentos. Os filhotes vão ter que se virar, já que o único papel delas é o acasalamento e a postura dos ovos. Depois disso é ir na padaria e nunca mais. O fato é que em todos os casos a intenção é sempre a mesma: garantir a sobrevivência dos filhotes e a manutenção da espécie na Terra. Em grandes primatas, como os chimpanzés e orangotangos, depois do nascimento, todo o trabalho fica por conta da fêmea. E isso não é necessariamente uma vantagem, já que a demanda por atenção e energia faz com que as novas gestações aconteçam a cada 4 ou 6 anos para os chimpanzés e a cada 8 anos para os orangotangos. Um longo intervalo de tempo entre um nascimento e outro. Apesar de serem animais de vida longa, enquanto não tiver certeza que o filhote está pronto para seguir a vida sozinho, não dá para gastar energia ou dividir atenção com outro filhote. E no caso dos orangotangos,
orangotangos ainda é mais difícil, porque diferente dos chimpanzés que têm hábito de vida em grupo, os orangotangos são solitários e costumam permitir a entrada de outro no seu território somente para o acasalamento. Então a tarefa de fazer o filhote chegar à fase adulta se torna ainda mais custosa para a fêmea. No caso dos seres humanos, dividir o fardo da criação gerou economia de tempo e de energia, permitindo que os intervalos entre uma gestação e outra fossem menores, em torno de 3 anos. E isso com certeza contribuiu para um aumento populacional. Mas nem todos os primatas são assim. Stacy Rosenbaum, antropóloga biológica e especialista em gorilas das montanhas selvagens de Ruanda, afirma que esses animais estão fornecendo pistas importantes para o entendimento de como o nosso cuidado parental evoluiu para a cooperação entre machos e fêmeas. Na sociedade desses animais, os machos exercem um papel fundamental na criação dos filhotes. Eles passam muito tempo com eles, ensinando, brincando e principalmente protegendo contra predadores. Os machos são visivelmente maiores e mais fortes que as fêmeas, o que aumenta muito o sucesso na proteção. E não é só isso, os grandalhões ficam com diversos filhotes ao mesmo tempo, sem se importar se são filhos deles ou não. Aliás, para a pesquisadora, nem dá para ter certeza se ele sabe realmente qual é filho dele e qual não é. Apesar disso, ele permite a aproximação de todos do mesmo jeito, sem fazer diferença nenhuma entre eles. Além disso, essa relação com esses machos, muitas vezes o dominante do grupo, se mantém até a vida adulta, o que aumenta a moral do jovem dentro do grupo. E em casos onde a mãe morreu antes do filhote chegar à fase adulta, o luto não foi um impedimento para o seu desenvolvimento pessoal e cognitivo. O relacionamento mais próximo com esses machos fornece uma espécie de apoio para eles passarem por esse momento. E diferente de outras espécies de primatas onde isso acontece, nem a sua capacidade de formar laços e de reprodução foi afetada. Em outras espécies, filhotes que perdem a mãe muito cedo podem ter a sua capacidade de reprodução abalada e nunca gerarem filhotes na vida. Para Stacy, ensinar a própria prole é muito importante, mas já que tem que fazer, não custa nada fazer por aqueles que não são seus também. Além disso, se tornar o paizão da turma faz ele também parecer mais atraente e as fêmeas olharem para eles com outros olhos. A pesquisadora especula que as fêmeas podem acabar preferindo acasalar com esses machos, já que tem mais chances dos seus filhotes serem protegidos do que filhotes de machos que não interagem tanto assim com os pequenos. Mesmo assim, o tempo dedicado aos cuidados por esses machos de gorilas ainda é pequeno se comparado com as mães. Por mais que eles se preocupem em fazer isso, em algum momento do seu dia, outras tarefas como proteger o grupo de predadores, fazer ronda para proteger o território, cuidar para que a hierarquia seja mantida, achar comida, entre outras, ocupam a maior parte da agenda e das preocupações diárias. O processo de realmente manter os filhotes vivos e longe de perigos acaba sendo uma tarefa de maior dedicação da mãe. Para Rosenbaum e Lee Gettler, ambos antropólogos, isso pode indicar que nossos ancestrais possuíam um comportamento semelhante, e todas as pressões evolutivas que eles passaram fizeram com que nós desenvolvêssemos a característica de paternidade compartilhada. E não dá para negar que isso aumentou e aumenta muito a capacidade de sobrevivência. E mais sobrevivência significa mais reprodução e aumento de população. Para eles, isso explica bastante o fato de hoje homens entrarem em relacionamentos com mulheres que já têm filhos e não se importarem com isso. E mais, durante o relacionamento, desenvolver afeto por esses filhos que não são deles. Pra gente, isso pode soar como algo normal e óbvio, mas para outras espécies isso é algo impossível. Como leões, por exemplo, que ao assumirem o comando de um grupo, eliminam filhotes deixados por outros machos e tentam expulsar jovens do bando antes que eles se tornem competidores à altura. Lembra do Rei Leão? Pois é, a Disney não mentiu para você. Outro estudo de Gettler que contribuiu para essa hipótese é que homens por volta dos 20 anos sem filhos possuem níveis altíssimos de testosterona, que caem drasticamente quando um filho nasce, mas volta a subir assim que os pequenos começam a andar. O fato do filhote andar, evolutivamente falando, pode significar que ele já está mais autônomo e que menos cuidados são necessários. Sendo assim, já pode reproduzir novamente e gerar outro filhote. E faz sentido quando você pensa na função da testosterona. Nos animais, ela prepara o macho para o acasalamento e torna ele mais competitivo. Diminuir seus níveis em alguns deles, como nos seres humanos, permite que os machos possam se dedicar a esses cuidados. E a comparação não fica restrita somente aos mamíferos. Em algumas aves, onde os machos se dedicam aos cuidados dos filhotes junto com as fêmeas, a prolactina se mostra muito aumentada nesse período, o que também acontece com a gente. É claro que nem todos os pais são corujas, mas no geral todos eles dedicam o mínimo de cuidado possível. Aumentar o nível de cuidado pode estar relacionado com diversos fatores externos, como o meio em que o casal se encontra, o tipo de relacionamento desse casal e vários outros fatores sociais.
mulheres. Mas vale lembrar que nem eu e nenhum estudo afirma que a sobrevivência do filho depende inteiramente da presença do pai na criação. A intenção é mostrar o porquê que, diferente de outras espécies, os pais humanos são tão dedicados a isso. Aliás, uma revisão de 43 estudos de população realizados ao redor do mundo todo, feita por Sear e Ruth Macy em 2008, mostrou que os filhos têm mais chance de sobrevivência na infância na ausência do pai do que da mãe, o que indica que os pais podem ser substituídos por outros membros do grupo social, já as mães não é algo tão fácil assim. Fisiologicamente e neurologicamente, o corpo e o cérebro masculino e feminino reagem de maneiras diferentes à tarefa da criação, e isso pode explicar muita coisa que você como pai não entende ou que você como mãe não entende. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dessas coisas e que vocês tenham gostado dele. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo. Até lá!